bem-estar na presença de Deus e fisicamente. Como Deus abençoa os que abençoa. Você sabe por que a palavra de Deus diz: não amaldiçoeis, abençoeis? Vocês sabem? Jonas, não sabe Jonas? Ele diz: não amaldiçoeis, abençoeis. Quantas vezes nós já vimos mães falar para os filhos, aqueles filhos assim, bagunceiros, chamar de capetinha, chamar de outros nomes, talvez não tão pesado, mas de outros nomes. Não, nunca fale isso para o seu filho. A criança às vezes ela é perturbada por um espírito ruim, por uma incomodação, sente falta de alguma coisa. Quando você amaldiçoa, ou você diz que droga, quando algo cai no chão, essa é uma palavra de maldição. Essa palavra será uma ferramenta nas mãos do diabo para te afligir. Se você xingar uma pessoa, amaldiçoar uma pessoa com raiva porque ela te fez algo, esta pessoa ficará pior ainda e o diabo irá usá-la mais ainda para te atacar. Então está o segredo, o mistério de você abençoar. Quando você abençoa alguém, aquela pessoa será abençoada, e você será abençoado porque ela já está sendo abençoada. Ela está sendo livre, ela está sendo liberta. Quando o Senhor diz para você não odiar aqueles que te odeiam, mas amá-los, orar por eles, orar por aqueles que perseguem, para eles serem abençoados, e a bênção deles vem para você, aleluia. Porque o Senhor disse pelo profeta Jeremias: até no tempo da calamidade eu farei que o teu inimigo te dirija a súplica, aleluia. Maravilha, meu irmão. Você foi afligido, foi angustiado, você foi envergonhado, mas no tempo da calamidade, aquele teu inimigo, você não vai tratá-lo mal, porque ele vai te dirigir uma súplica. Ele vai chegar para você pedindo uma bênção e você vai abençoá-lo. Lá na lei está escrito: quando você vir o animal debaixo da carga do teu inimigo, sem falta tu vai lá ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Tu está semeando, tu está plantando coisas boas. A lei de Moisés hoje, ela é reprimida, suprimida, detestada por aqueles que acreditam que estão debaixo da graça. Acreditam que estão debaixo da graça, não sabem o que é graça. Aleluia. Mas na lei de Moisés está escrito coisas que para o nosso viver ainda permanecem de pé. Só que a lei, na verdade, ela não te purifica. Ela só diz para você as coisas boas e as coisas ruins que você tem que fazer. Mas na graça de Deus, eu faço muitas coisas para Deus, até algumas coisas da lei de Deus que ainda permanecem, eu faço por amor, porque a graça é isso. Deus me favorece, me abençoa, me liberta, me abre o coração, me põe o desejo de amar, de obedecer. Então eu faço as coisas de Deus por amor. Mas quem me salva, quem me purifica é Cristo, é a palavra. A lei apenas ela diz para você: não faça isso, não adultera. Quando você adultera, você está plantando uma semente do adultério. Quando eu digo para o jovem, para as moças: não pratique a fornicação. Fornicação, ato sexual de pessoas não casadas, que não vivem juntas. Quando eu digo para não praticar a fornicação, é porque ela vai vir em retorno para você. Não é contra o pastor ou contra a igreja que você está se levantando, não. Se um de vocês já praticaram isso, sabe muito bem que não devem praticar. E se ninguém pratica, louvado seja o nome do Senhor. Porque o plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Vamos no livro então de Provérbios, capítulo 41, que diz, Salmo, que diz: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Veja a troca, a recompensa. O Senhor o livrará e o conservará em vida, aleluia. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá o seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs no seu coração, amontoa a maldade em saindo para fora. É disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou.
e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Isso se refere, vocês sabem a quem, né, irmãos? Quem lembra? Judas. E a pessoa que está falando aqui, no caso Davi, é como se tivesse Jesus falando aqui, o Espírito Santo falando de Cristo. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim, levanta-me, para que eu lhe dê o pago. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade, me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, aleluia, de século em século, amém, amém. Podem sentar, irmãos. Nós vemos aqui que antes de Davi pedir socorro, antes dele falar com Deus a respeito dos seus inimigos, ele disse: bem-aventurado, feliz aquele que atende ao pobre. Deus me fez lembrar uma certa vez, quando Davi com 600 homens tinham voltado para o arraial onde ele estava, porque deram aviso que o inimigo, um certo povo que eu não me lembro no momento, atacaram as mulheres e a bagagem, as crianças, levaram os animais, as crianças e a bagagem de 600 homens. Os homens ficaram indignados, queriam até apedrejar o Davi, mas ele se esforçou, clamou o Senhor, e o Senhor disse que iria livrá-lo. Então 400 homens foram com ele, 200 não conseguiram ir porque estavam cansados, muito cansados, e foram, e Deus deu uma grande vitória, e o inimigo foi derrotado. E Davi trouxe, além do que era deles, Davi trouxe ainda um despojo. Na guerra era assim: despojo, quem perdesse, perdia tudo, perdia as armas, os animais, perdiam tudo, né? Claro, porque se a pessoa, o inimigo, provocou, infelizmente era assim. Aconteceu que quando Davi voltou para o arraial, os 400 que foram com ele disseram assim: olha, os que ficaram com a bagagem, põe cada um sua mulher, seus filhos, o que lhe pertence, mas do despojo não. Davi disse assim: não fareis isso, meus irmãos. Qual a parte dos que foram no combate, qual será a parte dos que ficaram cansados, né, vigiando a bagagem? E assim Davi repreendeu, porque homens malignos estavam ali no seu exército, né, que não queriam repartir aquela bênção com os que ficaram com a bagagem. E Davi era um homem assim, bom de coração. Então, quando ele disse que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Tem irmãos que às vezes acham engraçado quando eu falo algumas coisas, que eu durante os anos eu venho notando que as pessoas pobres que jogam na loteria têm um dizer parecido. Toda pessoa pobre que joga em loteria, que quer ganhar, ele diz assim: quando eu ganhar, eu vou dividir com as pessoas pobres, eu vou ajudar. Porque está preocupado com ele, na verdade, né? A pessoa pobre que está se referindo, na verdade, é o sentimento que está dentro dele, que ele gostaria que alguém fizesse isso com ele, mas quando ele ganhar, na verdade, ele não vai fazer isso com ninguém. Essa é a grande realidade. Então, irmãos, acontece que Jesus disse uma coisa: assim como vós quereis que os outros façam com vocês, façam mesmo com eles. Muitas vezes Deus dá uma bênção para nós não a repartimos. Nós não estendemos as mãos. Por exemplo, vamos falar das coisas espirituais. Deus te dá um entendimento, Deus te dá condição de você falar, você sabe conversar, você sabe evangelizar, e você não reparte o que Deus te deu. Jesus disse que como o pastor separa os bodes das ovelhas, assim vai ser no dia do juízo da consumação. As ovelhas ele diz que vai colocar à sua direita, que são todos aqueles salvos, e os bodes ele vai colocar à sua esquerda. E ele vai dizer para as pessoas da sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome e não deste-me de comer, eu tive sede e não deste-me de beber, estava nu e não vestiste, estava doente, não fosse ver-me, estava na prisão, não fosse visitar-me. Então Jesus, dizendo que naquele dia, estas pessoas do lado da sua esquerda vão reclamar o seu direito, dizendo: Senhor, mas quando te vimos com fome, ou nu, ou com sede,
E o Senhor Jesus dirá a qualquer um desses pequeninos, meus irmãos, que vocês não fizeram para mim. Olha, irmãos, eu sou um pregador incansável. Tenho 33 anos pregando da mesma forma, do meu jeito, com o mesmo ânimo. É como se eu fosse um novo convertido. 33 anos de evangelho. Eu comecei com 16 anos, vou fazer agora de 19, 50 anos de idade. É como se eu tivesse ainda com meus 19 anos. Eu prego com o mesmo ânimo, com o mesmo fervor, irmãos. Eu acho que ainda com mais fervor ainda. Naquela época eu visitava muitas igrejas, porque eu tinha uma responsabilidade. Hoje nós temos, e Deus não tem mandado nós estar nas igrejas, porque as igrejas não estão muito querendo ouvir o que eu gosto de pregar. Eu gosto de pregar a verdade. Eu não prego para ser bajulado, nem receber palmas, nem nada. Eu prego a palavra, porque a palavra de Deus ela não pode ser modificada, não é? Então, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa para meus irmãos. Olha, eu já até me prejudiquei em semear, repartir o pão do céu, que é a palavra de Deus. Mas eu faço isso por amor. Eu amo o pregar, o ensinar. Faço por amor. Mas sou um pregador que eu tenho dentro do meu coração aquele mandado de Deus que eu não posso deixar de falar. Se eu deixar de falar, eu vou deixar de alimentar uma alma. E se eu deixar de alimentar uma alma, eu não serei bem aventurado. E tratando-se das coisas materiais também. Se você pode ajudar, você pode repartir, você deve fazer. O dinheiro que você ganha não é todo teu, não. Deus dá para você viver, dá para você repartir, para você administrar, porque é um grande segredo. Quando você semeia, e você sabe semear, te é acrescentado muito mais, porque você é um bom administrador. Essa palavra nós lembramos no livro de Provérbios, lembramos do que Jesus disse. Dai, disse Jesus. Ele disse, dai, abre sua mão, dai, dai. Eu não estou falando sobre ajudar aqui a igreja, dar dinheiro aqui para a igreja. Estou falando sobre semear e ser abençoado. Eu estou falando sobre ter uma vida abençoada. Não estou falando a respeito de coisas aqui da igreja. Nem quero tocar em nome de dinheiro da igreja, porque graças a Deus nós não estamos aqui sufocados por nada aqui, com dívida com ninguém. Mas o que eu estou falando é o que Deus quer fazer na vida de muitos irmãos: abençoar. Uma pessoa que semeia, ele colhe. Quando nós lemos aqui, o Senhor o livrará e o conservará em vida. Uma pessoa que sabe administrar, sabe repartir, porque Deus vai levá-la da terra? Porque Deus vai mantê-la no hospital, enferma 6 meses, 1 ano em cima de uma cama? Uma pessoa ativa, uma pessoa que usa a sua saúde, usa seus bens para cooperar nas coisas com outras pessoas, ela é útil na obra de Deus. Carro velho que está com motor ruim, você bota na oficina, na garagem, vende ferro velho. Mas um carro bom que é possante, você quer ele trabalhando na estrada. Ele aguenta tudo, aleluia. Ele aguenta a buracada, ele aguenta na corrida, ele tem estabilidade na curva, oh glória a Deus. Ele cabe um montão de gente, ele tem peso, aleluia. Olha, eu sempre lembro para vocês aquela palavra em Provérbio que diz: você viu viste um homem diligente na sua obra? Não será posto com os embaixadores, aleluia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou olhar em 2 passagens de Provérbio para vocês. Oi? Alguém falou alguma coisa aí, irmão? Provérbios 22, 29. Estou chegando lá. Provérbios 22, está aqui. Marcadinho. Está marcadinho. Está escrito. Provérbios 22, versículo 29. É uma pergunta. Viste a um homem diligente na sua obra? Diligente. Esta palavra diligente é uma pessoa caprichosa, uma pessoa ativa, uma pessoa que não é preguiçosa, uma pessoa zelosa, pessoa que está pronta para a obra de Deus. É isso aí. Viste a um homem diligente na sua obra, ou uma mulher, claro. Agora vem uma palavra: perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Maltrataram a José, José devolveu com o quê? Com amor, com bênção, com obediência a Deus. Acusaram José, prenderam José. Aleluia. Daniel, acusaram Daniel,
queriam destruir a Daniel, queriam matar a Daniel. Daniel nunca retribuiu com a mesma maldade, mas Deus foi só aumentando o nível aonde ele se encontrava. Daniel chegou a um ponto, já ancião, de ser governador. Não que eles fizeram política, ou que fizeram propaganda para se elegerem. O próprio Deus o elevou, porque Deus é quem exalta, aleluia. Deus exalta os humildes e abate os soberbos. Agora eu vou mostrar outra passagem aqui em Provérbios para os irmãos, que diz assim, Provérbios 11. Os irmãos, vejam bem que a pessoa diligente diante de Deus está semeando o que é bom. Deus vai conservá-lo, Deus vai abençoá-lo. Esta é a palavra do Senhor. Davi, quando disse assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, no Salmo 23:1. Quando ele disse isso, Davi estava se sentindo como uma ovelha que seguia o seu mestre, que seguia Deus. Por mais que ele teve alguns deslizes na vida, mas Davi era um homem aprovado por Deus. Deus o corrigiu, o purificou, e ele continuou sendo o mesmo homem diante do Senhor. Provérbio 11, versículo 24 e versículo 25, diz assim: alguns há que espalham, e ainda se lhe acrescenta mais. Puxa, que maravilha! Isso quer dizer, esse espalhar aqui é repartir, tá, irmão? Não é aquele que se esbanja, está espalhando, jogando fora. Alguns há que se espalham e ainda se lhes acrescentam mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Por que é para a sua perda? Ele não sabe administrar. Lembra daquele homem que tinha colhido muito e derrubou os celeiros e fez outros maiores, e naquela noite pediram a alma dele, ele foi sem poder desfrutar? Mas ele estava certo que a sua alma teria abundância. Ele não pensou em repartir, ele não pensou em distribuir. Poxa, eu tenho aqui muita coisa, eu posso dar um pouco disso para alguém. Eu tenho 3 casas, tenho meu salário, vou fazer alguma coisa. Foi isso que lá em Atos os apóstolos fizeram para repartir entre os mais pobres. A prosperidade material e espiritual está na vida de quem na verdade sabe repartir. O versículo 25 diz assim: a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Quando nós oramos pelos irmãos, alguém está orando pelo outro. Cumpre aquela palavra que o Senhor disse: oreis uns pelos outros para que sareis. Esta palavra é muito interessante. Quando o irmão está orando, você está semeando, você está repartindo. Quando você está orando por uma causa de um irmão que está na justiça, ou está orando por um irmão que está fraco na fé, ou por um irmão que ainda não está entendendo, para que Deus lhe dê entendimento e abra o seu coração. Quando você se importa de estar orando por alguém que está debilitado espiritualmente, que ainda não entendeu o plano divino, ou está enfermo, ou na prisão, você está colaborando, você está semeando a semente da oração. Enquanto você está orando, Deus levanta outro para orar por ti. Isso é semear e colher. Você semeia, você colhe, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me lembro, irmãos, que quando eu entrei para o Evangelho, sempre gostei de cantar. De determinados anos para cá, tem muitos anos para cá, eu deixei de visitar a igreja para cantar, porque todo mundo me chamava para cantar. Mas uma vez, eu tinha 18 anos, estava na favela de Acari, em uma igreja, visitando, quando Deus usou um profeta. Eu nunca tive essas experiências, e naquela época o Senhor disse assim, falando para mim com uma autoridade muito grande. A pessoa levantou um vozeirão e disse: jovem, olha de onde tu vieste e olha para onde tu estás indo. A igreja está orando por ti e tu cantarás comigo. Eu fiquei estremecido com aquelas palavras: tu cantarás comigo, né? E de lá até o dia de hoje eu presto muita atenção nessas palavras para manter Jesus perto de mim. Amém. Irmãos, já desde os meus 16 anos que eu falei, quando eu tinha 14 para 15 anos, um irmão foi chamado por minha mãe para orar por mim, porque eu tinha grandes infecções na minha garganta. Naquela época era muito difícil,
Não tinha tantos remédios como hoje já tem. E ele disse: você crê que Jesus pode te curar? Eu disse: eu creio, sim, Senhor. E ele orou e eu fui curado. Eu nunca mais na minha vida fui infectado nas minhas amígdalas. Sabe por quê, irmãos? Deus sabia que eu iria pregar e não ia parar. Eu iria semear a pregação, aleluia. Deus sabia que eu iria cantar e não ia parar. Então Ele abençoou a minha garganta. E minha garganta é abençoada pelo Senhor. Ela só vai parar quando Deus quiser. E eu vou semear. Eu tenho vários hinos que Deus me deu em sonhos. Deus me deu esse dia aquele novo hino, porque Ele me mostrou que estava o defeito da Kombi. Eu falei: Senhor, se Tu me mostrar, Senhor, eu vou fazer um voto ao Senhor, vou fazer um hino ao Senhor. E há muito tempo que Deus não me dava um hino, e aquele Deus me deu aquele hino. Irmãos, eu quero dizer para vocês: semeie, irmãos, a bondade, semeie o amor, ame, semeie o perdão, semeie o fechar a boca contra os seus irmãos, semeia, semeia o bem, mas destruam a semente do pecado, do mal, da vaidade, aquela semente da ansiedade, aquela semente dos pensamentos viciosos. Essa mesma palavra, vocês pensam que isso aqui é Velho Testamento, esse pastor prega Velho Testamento. Isso aqui é Evangelho, boas novas, aleluia. Jesus, quando estava na terra, não existia Novo Testamento. Ele disse: examinai as Escrituras. Só existia de Gênesis a Malaquias o Velho Testamento, aleluia. É pecado falar essas coisas. No entanto, muitas pessoas, como disse Tiago, ou Paulo a Timóteo, ali 1 Timóteo, do que desviando-se alguns, entregaram a vãs contendas, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Esta palavra aqui, irmãos, é Evangelho. Evangelho é boas novas. Jesus citou de forma diferente. Ele disse: dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, aleluia. Recalcado, irmãos. Se o irmão colocar um pouco de trigo numa vasilha, você pensará que está cheio, mas se você apertar, ele cabe mais um pouquinho. O pó de café, se os irmãos pegarem 1 quilo de pó de café e colocar numa vasilha, se você não apertar, não recalcá-lo, ele parece que ficou cheio, mas você aperta mais e cabe mais. É assim que o Senhor faz. Irmão, Deus faz isso. E Ele cumpre sua palavra quando nós fazemos por amor. Por isso que este salmo, sobre, quando Davi disse: bem-aventurado o que atende ao pobre. Irmão, se uma pessoa necessitada bater na tua porta, se uma pessoa que realmente você está vendo que precisa, não fecha o teu coração, não. Se uma pessoa quer que você fale da palavra, hoje eu estava falando com a irmã ali, Priscila, que toda vez que ela vai colocar, ela disse para mim que toda vez que ela sai no quintal para colocar a roupa, a vizinha do lado sai esperando a Priscila e fica perto do muro para ver se a Priscila vai falar da palavra de Deus para ela. Eu falei: irmã, se você não falar, Deus vai te cobrar. Ele cobra, porque você tem que repartir o pão. Se a tua despensa tem, você pode repartir. Olha, quando Jesus estava com aquela multidão, Jesus disse assim para o discípulo: dai voz de comer à multidão. Senhor, nem 300 dinheiro dá para comprar alimento para todos. E Jesus disse: o que é que vocês têm aí? Tem um menino aqui, tem 5 pães e 2 peixes. Olha o mistério, olha o mistério: 5 pães e 2 peixes. Já falei isso aqui para a igreja, mas não disse o que é, não. Eu só chamei a atenção de vocês. 5 pães, 2 peixes. 5, 6, 7. Não é perfeição de Deus como os teólogos dizem. Estão por fora, sabe nada. Isso é um mistério muito maravilhoso. Apresentou aquele menino, não foi um adulto, mas um menino. Aleluia. Isso é maravilhoso, mas quando eu falo para vocês sobre isso, eu sinto a presença de Deus. Aquele menino, o coração dele estava deste tamanho para repartir. Aleluia. Ele deu o que tinha. Irmãos, quando alguém vem na tua vida querendo uma bênção, você olha para a despensa e: poxa, se eu der isso aqui, vou ficar só um pouquinho. Não faça isso, dá até o que você tem. Foi isso que a Fernanda fez, Fernanda? Fernanda voltou aqui. O motorista de ônibus não queria deixar o rapaz e procurar um emprego
que ele recebeu uma chamada para um emprego e estava, não sei quantos anos, 10 anos desempregado? 5 anos desempregado, e o motorista que não podia dar. A irmã só tinha dinheiro da passagem de ida e de volta. Foi isso, irmã. E Deus tocou no coração dela para ela pagar, e pagou a passagem da paz. E ela falou assim: ah, Senhor, eu não sei como voltar, mas o Senhor sabe como vai fazer. Ela disse que entrou numa loja para ver umas coisinhas que estavam na promoção. Quando veio na banquinha da loja, tinha um papelzinho dobrado, papelzinho de caixa. Ela, quando abriu, tinha quanto? 12 reais. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe por que é isso, irmão? Cumpriu então aquilo que está escrito aqui no Salmo 41: bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia do mal. Quantas vezes alguém ganha o seu dinheiro para comprar o que não presta, gastar aquilo que não é pão, como diz Isaías 55, porque gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Isaías 55, pode ler aí, irmão. Aleluia. Mas se você emprega o teu dinheiro corretamente, Deus vai te abençoar. A irmã pagou menos de 3 reais, Deus lhe devolveu 12 reais para ela voltar para a sua casa e comprar alguma coisa para comer se ela quisesse. Aleluia. Esse é o Deus que nós vivemos. É um Deus vivo. Aleluia. Diz aqui o profeta Isaías, capítulo 55, diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que você está gastando o seu dinheiro naquilo que não é alimento? Por que está comprando coisas que não é para o alimento, para o sustento da tua casa? Diz o Senhor. Deus fala com você nesta noite. E o pobre que necessitado, você pega o dinheiro e gasta com coisa que não é pão, e você não atende o pobre, e muitas vezes o pobre está dentro de casa. Eu sei que Deus está falando hoje, mais uma vez. Eu sei que a palavra é profética, porque o Senhor não se agrada. Porque se você abre o seu coração na sua mão, Deus vê você como um bom administrador, e Ele te acrescenta mais, como está no livro de Provérbios, o que Jesus falou. Aleluia. Certa vez nós estávamos na casa de um irmão aqui. Eu tinha ganho do irmão José Araújo umas caixas d'água, porque ele trabalhava numa firma e as caixas com alguma avaria era descartada, e eu consertava. Colocava fios de cobre, colocava um epox para tapar algumas rachaduras, e a caixa ficava ótima para o uso. E às vezes nós tínhamos 2, 3. A certa vez o irmão estava precisando. Eu disse: eu tenho uma de 1.000 litros, vou levar para você. Coloquei dentro da pompa e fomos lá fazer a instalação. Enquanto nós estávamos fazendo a instalação, naquela época eu estava sem trabalho. Estava uma irmã aqui da igreja, mais uma outra irmã da Assembleia de Deus, lá na minha casa estava fechada, não sei como que os cachorros apanharam. Levaram um montão de frango, um montão de compra, e estava lá aquele montão de sacola. Quando eu cheguei também deu um susto. Eu falei: eu estava semeando do outro lado e colhendo, e a colheita veio daqui. Irmãos, é necessário às vezes passar determinadas situações para você ver a glória de Deus. A Bíblia diz que o obreiro tem que ser primeiramente provado. Provado não é por teste de prova de seminário, não é provado na prática, servindo ao Senhor, saber passar necessidade, saber ter abundância. Irmãos, eu aprendi a ter abundância e aprendi a passar necessidade. Eu aprendi. Minha esposa testemunha, quando nós tínhamos a cantina lá com 5 funcionários, e quando no final do mês aquele bolão de dinheiro da nossa mão para contar, e depois tudo contadinho, olha, e pagar as pessoas, eu dizia assim: olha, hoje nós estamos assim, com esse monte de dinheiro, mas amanhã nós vamos estar de repente assim, ó, com as mãos vazias. E sabe de uma coisa, irmão? Por tudo isso nós já passamos. Já lidei com o dinheiro dos outros. Meu coração não está nessas coisas. Meu coração está na obra de Deus. Por isso aqui eu não peço dinheiro no culto, não tiro dízimo de dinheiro de ninguém, nem fico persuadindo a ninguém a fazer barganha com Deus, porque isso é pecado das igrejas. A igreja é para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e o pastor que prega o Evangelho aí, os irmãos que pregam, a igreja que prega, Deus vai sustentar. E a igreja não precisa ser suntuosa, cheia de beleza materiais. A igreja precisa ser revestida do poder de Deus, porque a igreja somos nós. Vocês são a igreja de Cristo. Vocês são o templo do Espírito Santo de Deus. Se eu fosse por esse caminho, eu não estava aqui em Marabá escondido nesse lugar aqui, escuro.
Quase não passa uma viva alma ali fora. Sabe por quê, irmãos? Hoje eu estava falando para o Senhor. Meu desejo é repartir, ajudar, até nas coisas materiais, irmãos. Quando a gente sabe que é uma pessoa necessitada, nós sabemos, estamos juntos no mesmo combate. Irmãos, o grande segredo de você ter uma vida abençoada em paz, é você não semear contenda, é você não semear palavras ofensivas, é você não semear discórdia, é você não semear dúvida, falta de fé, mas sim você semear o amor, semear a fé, a bondade, o repartir, semear a mensagem, semear a oração, semear o jejum pela obra de Deus, aleluia. Quantas pessoas fazem jejum por suas vidas, para Deus abençoar, abrir uma porta, mas ele dificilmente, às vezes, jejua pelas almas. Senhor, esse jejum é por aquela alma, para o Senhor libertar aquela vida, para o Senhor tirar aquela vida do lamaçal do pecado, para o Senhor repreender aquele espírito que está amargurando aquela alma, está aprisionando aquela alma, Senhor. Esse é o jejum que agrada a Deus. As pessoas às vezes jejuam por muitas coisas, para Deus abrir porta, para Deus me curar, mas eu vou mostrar para vocês um jejum que agrada o Senhor. Isaías 58, pode abrir aí. Isaías 58, versículo 3 em diante. Por que jejuamos nós, e tu não atenta para isto? Por que afligimos as nossas almas, e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, aí Deus respondendo, eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requerei todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dares punhaladas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz do alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda em vão debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras, olha só que maravilha, da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e despedace todo o jugo. Olha, Deus está falando o que Ele quer que façamos com as outras pessoas, a favor das outras pessoas. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Olha o jejum, que maravilha! E recolhas em casa o pobre desterrado, e vendo nu o cubras, e não te esconda da sua carne. Esse é o jejum. Mas por que jejum, pastor? Porque você deixa de fazer a tua vontade para fazer a vontade daquele que está perecendo, que está necessitado, aleluia. E quando você faz isso, agora você vai ver aqui a resposta, aleluia. Vamos lá. Então romperá a tua luz, oh glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Veja, irmão, então isso é uma consequência do bem que você faz, ou um segmento. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Deus vai te curar mediante as tuas ações boas, aleluia. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás, e ele dirás: eis-me aqui, meu servo. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, olha, apontar o dedo para você, irmão, você, o acusar, meu irmão, estender do dedo, e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam, aleluia. Façam isso, irmão. Evangelho não é difícil é o nosso egoísmo, dominar o nosso egoísmo, nossas vontades. Olha, aqui diz que os nossos ossos serão fortalecidos. Lá no Salmo diz que o Senhor renova a nossa cama na enfermidade. Ou seja, Deus vai dar saúde, você não vai perecer, seu leito será renovado para você descansar, aleluia. Satanás sempre quer te impedir de você ser bom,
Irmãos, o que esse texto de Isaías está dizendo é que pessoas naquela época, do tempo do profeta, jejuavam, faziam sacrifício, mas tinham seus corações endurecidos. Eles até pareciam que gostavam da lei de Deus, pois tinham prazer de ouvir a lei, pareciam até que praticavam a justiça, mas eles não repartiam com os pobres, não repartiam com os necessitados. No tempo que era para mandar os escravos embora, os escravos judeus, não é? O tempo do jubileu, eles não cumpriam nada disso. E quando mandavam escravos embora, eles mandavam sem nada. E a lei mandava que eles fossem despedidos forro, ou seja, eles tinham que sair com alguma coisa, com alguma bênção. As pessoas sempre pensam em si mesmas, tem uma dificuldade imensa de repartir. Nós temos um irmão que chama São João, está ali, São João. São João, ele gosta de plantar sempre. Tem aqui a Ipinzal do São João. E dificilmente ele ganha dinheiro com isso. Quando ele acaba de plantar e colhe, ele reparte para um, reparte para outro, reparte para outro. Toda vez que ele planta, a coisa prospera por causa disso aqui, ó. Irmãos, é claro, eu não estou falando somente de coisas materiais. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: quem prega a palavra, quem fala da palavra, quanto mais você fala para as pessoas, mais Deus te acrescenta, aleluia. Mais Deus te dá sabedoria, mais Deus te preserva, Deus te guarda, Deus investe na tua vida. É isso que aquele provérbio lá que nós lemos: visto o homem diligente a sua obra, não será posto debaixo da sorte, mas com os reis. Irmãos, quando você tem uma afinidade com Deus, você é zeloso da palavra, você não está buscando vaidosamente a presença de homens para que você seja o centro da atenção, para te manifestarem como alguma coisa, mas humildemente você prega a palavra, você leva a palavra de Deus, simplesmente porque você ama a palavra, e você ama as pessoas, e você quer que elas também conheçam o que você conhece. Deus então fará romper a tua luz como meio-dia. Porque tu está repartindo o pão do céu, tu está vestindo a pessoa que está nu, vestido de Jesus, vestido de Cristo, como Paulo diz: vestidos de Cristo, é vestido da palavra santa, aleluia. Uma pessoa vestida da palavra, uma pessoa alimentada da palavra, é uma pessoa fortalecida pelo poder de Deus, aleluia. Glória a Deus. É o maior poder que eu obtenho, é o poder da palavra. Orar, jejuar, ser consagrado, ser maravilhoso, mas você ter a palavra e aplicá-la na tua vida é ainda muito mais maravilhoso, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, dá vontade de continuar falando, mas eu não quero, claro, enfadar meus irmãos. Que o Senhor Deus vos dê entendimento, que o Senhor Deus vos dê compreensão. Por isso que vocês são atacados, quando vocês querem repartir, quando vocês querem abençoar, quando vocês querem pregar, evangelizar, jejuar, Satanás se levanta, porque ele é contrário às coisas boas de Deus. Entenda isso, aleluia. Porque a palavra de Deus diz: bem-aventurados sois quando todos mentindo disseram mal contra vós, porque assim faziam os verdadeiros profetas. Quem é verdadeiro, aleluia, sempre houve uma calúnia, sempre alguém ataca, sempre o inimigo se levanta. Mas quem anda como o mundo, o inimigo está batendo palma para você, aleluia. Claro, espero que ninguém que esteja aqui, irmão, esteja andando como o mundo, aleluia. Porque a verdade é essa: o que nós plantarmos e semearmos aqui, seremos recompensados pelo Senhor, aqui e na vida eterna. Eu vou lembrar mais um texto que o Senhor está me fazendo lembrar. Lembra da palavra quando os apóstolos disseram: Senhor, nós que temos deixado tudo para te servir, que receberemos? Lembra dessa palavra? Vocês lembram? Amém. Então, Jesus disse assim: que eles iam receber quanto aqui na terra? Quanto? 100 vezes mais, com aflição, e a vida eterna depois. Sabe por que eles não receberam 100 vezes tanto? Porque eles deixaram as coisas para ser discípulos de Jesus, para pregar para as outras pessoas, aleluia, para servir as pessoas que iriam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo pregado por eles. Eles se importaram de não se embaraçar com o negócio da vida, abandonaram determinados afazeres para se envolver nas coisas de Deus. Eu trabalhei 12 anos esculpindo madeira, talhando madeira e pregando a palavra. Eu vou dizer para vocês que eu preguei muito mais do que eu prego aqui na igreja, porque todo santo dia eu pregava a palavra lá no Rio. Às vezes eu juntava vários irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos. Essa semana eu estava vendo um comentário dos irmãos da Deus e Amor do meu canal, estavam louvando a Deus. Puxa, pastor, que palavra maravilhosa. E eles pediram para eu também dar uma olhada no canal deles. Eu olhei, eles cantam simples e humildemente.
uns hinos bonitos, lá do interior de São Paulo. Irmão Paulo, César e Ricardo, dois varões. E o Paulo, né, também tem um momento que ele fez uma gravaçãozinha pregando a palavra. Eu achei isso muito bom. Você tem tempo, você pode pregar, você pode anunciar, você pode fazer as cópias dos DVD, você pode orar. Alguém está em casa e o outro está trabalhando, você pode tirar um momento para oração. Olha, irmão, eu tenho me dedicado mais à oração do que em tempos passados. Eu sei que o tempo que eu tenho para ler, estudar e orar, visitar, eu tenho que preencher tudo nas coisas do Senhor, não é? Como tem aquele hino que diz: trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara